A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a besta e o falso profeta que foram lançados vivos no lago do fogo do inferno. Isso aconteceu quando a batalha do Armagedon, o final da batalha, né? Cristo venceu a legião do mal e o falso profeta e a besta foram lançados, né? A besta era o anticristo que foram lançados no lago do fogo e enxofre. Isso está lá no texto, no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 15 ao 21. No 19 diz assim: E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. A espada saindo da sua boca representa a palavra de Deus, a Bíblia, onde tudo já foi escrito e profetizado até o final dos tempos. Então, Cristo já deixou tudo certo, né? Muitas pessoas começam a falar coisas que não estão na Bíblia, mas está iludindo muitas pessoas sobre o final dos tempos. Cristo ainda não veio, nem veio buscar a igreja ainda, né? Vai ser o que nós vamos falar no próximo vídeo. Cristo ainda não veio nem buscar a igreja, que dirá que o anticristo já está aqui. Na Bíblia diz que o anticristo, né, o espírito do anticristo já está em terra. Quer dizer, o espírito do anticristo já está desde a época de Adão e Eva. Quem que é o espírito do anticristo? Satanás, né? Então você vê que ele já está aqui, desde quando Deus fundou o nosso mundo, né? Pôs os primeiros seres humanos na terra. Então veja que ele já está, desde o começo, ele já está debilitando as nações, né? E quando no texto fala para ferir as nações, é uma declaração comum de juízo, ou até sendo uma referência específica aos exércitos da terra, né? Que serão mortos pela espada de Cristo, descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 21. Cristo regerá com vara de ferro em cumprimento das profecias messiânicas, lá dito no livro de Salmos, né? No Salmos 2, no Salmo 2, no versículo 8, diz assim: Dê-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. No 9, tu a esmagalharás com uma vara de ferro e tu a despedaçarás como um vaso do oleiro. Depois você dá uma lidinha nos Salmos, né? No segundo Salmos, no Salmos 2, né? Ou no segundo Salmos, né? A rebelião, né? Está falando da rebelião e a vitória do Messias, né? Então você vê que já lá em Salmos já estava falando sobre isso, o que iria acontecer. No Apocalipse 19, 16 diz assim: E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse título impressionante foi obtido através da obra e vitória contemplada na cruz do Calvário, que é a base da sua consumação da vitória do dragão, né, de Satanás e seus aliados, os anjos caídos e as nações que vão estar junto com Satanás para lutar contra Cristo. E representa a supremacia sobre todos os reis e senhores da terra e também sobre os homens, né, como as hostes demoníacas, né, quer dizer, os homens caídos, né? Então, o Cristo representa a supremacia da terra, né? No versículo, né, Cristo deixa o céu com seus santos e anjos antes da destruição pelas forças da besta, e luta por Israel para consumar a batalha do Armagedon. Então veja que Deus vai descer junto com seus cavaleiros, né, seus anjos, né, e aqueles que foram salvos também, vão descer junto com Cristo nessa batalha. Esta batalha de Cristo, né, na terra é antes do milênio e é necessário para inaugurar o reino milenar antes do julgamento final. Então isso vai acontecer antes do milênio, não como muitas pessoas dizem que já o milênio já aconteceu. Como eu falei, se nem Cristo veio buscar a igreja, como está escrito
dentro da palavra, nem o anticristo ainda está reinando, como já estão falando que o anticristo já está aqui na terra. Então, veja bem, as pessoas estão confundindo, né, o que está escrito na Bíblia para poder enganar as nações. Então, tem muitos falsos profetas que estão enganando o povo com falsas profecias de que o anticristo já está aqui na terra. Como já falei, que está aqui o espírito do anticristo, não ele ainda. Apocalipse 19, no versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: vinde e ajuntai-vos à ceia da ceia do grande Deus, né? Ou daquele grande dia, né? Aquela ceia da destruição. Apocalipse 19, 18. Para que comais a carne dos reis, e da carne dos tributos, e da carne dos fortes, e da carne dos cavalos, e da carne de que sobre todos que estão sentados sobre os cavalos, né? E da carne de todos os homens e servos, pequenos e grandes. As aves que estão no meio dos céus, ou seja, as que estão nas alturas procurando por suas presas ou por carne morta, né? Sendo as aves de rapina, elas são as aves de rapina, e os abutres e outras aves que se alimentam também de carne de animal, né? Que vão vir para o banquete, né? Das carcaças de animais e seres humanos mortos na batalha. Então essas aves estão lá rondando, né, os céus para procurar a sua caça. E aí vai ter tanta caça que elas vão até se pastar, só vão até, né, vão até ficar satisfeitas, né, de tanto comer. Você vê que as coisas, né, vai ser um banquete para elas, né? Elas vão banquetear, vai ter muita carne, muita comida. Descrita lá no livro do Apocalipse 19, 21, que diz assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. No 19, 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. No 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganaram os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então veja que eles foram lançados vivos. Essa batalha vai acontecer, irá acontecer, né, a oeste da Jordânia, na planície de Jezrael, chamada de Megido. As forças malignas da besta e do falso profeta serão completamente destruídas pela volta de Cristo. Será uma guerra jamais vista anteriormente na história do ser humano, onde todos os reis da terra pelejarão juntamente com a besta e serão aniquilados pelo poder de Cristo. Está lá descrito já no livro de Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Depois vocês dão uma lidinha lá, né? A besta, né, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo ardente e enxofre, sendo as primeiras pessoas a inaugurar esse lugar. Sofrerão o tormento eterno, e todos os outros serão julgados após o milênio. E aí tanto Satanás como seus demônios, como os ímpios e os que morreram negando a Jesus, serão lançados no lago do fogo do inferno. Então veja bem que o falso profeta e a besta vão inaugurar o inferno. O inferno ainda não está inaugurado. Há uma grande dúvida, né? Eu já falei isso muitas vezes, né? Mas as pessoas usam a palavra Seol ou Hades, né, para dizer que era o inferno. Não, ali significa sepultura. Então, quando Cristo veio, desceu, foi lá nas sepulturas, né? Ele não foi no inferno, ele foi no Hades, ou no Seol, conforme a tradução, né? O Hades é em grego e Seol é em hebraico. Então, ele foi lá ver, ele foi salvar aqueles que o reconheceram ali, né? Aqueles que o aceitaram.
né? Então você vê que há uma grande confusão na tradução, que as pessoas falam desses dois nomes como o inferno, mas não. O inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar tudo isso vai ser o falso profeta e, né, a besta ou o anticristo. Amém? Então não esqueçam de vocês compartilharem aí com seus amigos, deixa seu like aí para a gente saber se você está gostando. E você que não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser ver a série completa, vai lá no playlist e entra no canal, nesse mesmo canal, entra no playlist lá nos últimos acontecimentos do final dos tempos. Você vai ver desde o comecinho, desde lá do selo selado, né, com 7 selos, né, as trombetas, as taças e até o final do Armagedon. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.